Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero meditar na palavra de Deus sobre o Salmo 37, versículo 4, que diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, a gente ora a Deus e a gente expressa para Deus aquilo que o nosso coração deseja, né? Como é que isso chama? Isso chama oração. Então, na verdade, o que eu vou ensinar para vocês aqui é alguns segredos de como ter as nossas orações atendidas, tá bom? Qualquer área da sua vida, se você mantiver esse princípio aqui, você vai ter muitas respostas de oração. Amém? Mas antes, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar para que a palavra possa ir até longe, muito longe para o mundo inteiro. Tá bom? Eu quero começar confessando para vocês que durante muito tempo da minha vida, até já era pastor, eu amava a palavra. Eu, desde que me converti, eu me apaixonei pela Bíblia, estudo a Bíblia sempre, todos os dias, estudo muito e sempre amei estudar a Bíblia. Sempre criei muito num Deus todo-poderoso, num Deus justo, num Deus bom. Mas eu confesso para vocês, gente, que eu tinha umas certas dúvidas, que não eram intelectuais, sabe? Eram dúvidas lá no profundo do coração, se Deus realmente me amava, que Ele realmente se importava comigo, né? Então isso fez com que eu não tivesse muito prazer na minha vida de oração. Eu vi a Lília, minha esposa, que é uma intercessora que ama orar, eu vi ela gastar horas lendo a Bíblia, orando, e eu falava assim, isso não é meu chamado. Até que eu comecei a perceber que, no fundo, eu tinha a visão de um pai distante, que Deus era um pai distante. Talvez tenha sido pela minha infância, ter um relacionamento truncado com o meu pai, eu estava de alguma maneira fazendo uma projeção, né, do meu pai terreno no meu pai celeste. A verdade é que eu não gostava muito de orar, e até porque eu achava que, como quando eu orava, parecia que eu estava usando uma oração emprestada de alguém, sabe? Estava usando uma oração que eu sabia que era certa, que era assim que se orava, mas não parecia que saía de dentro de mim, tá? Então, a verdade é que eu não me considerava digno, gente. Satanás trabalhava assim, olha, você é pecador, como é que você vai conseguir? Então eu tinha tendência, né, de achar que as outras pessoas eram melhores do que eu. Isso tudo vem dessa questão da rejeição, né? E Deus foi tratando comigo, sabe? Me mostrando pela sua palavra, também pelo Espírito Santo dentro de mim, que eu estava errado, que Deus se importava comigo. E queridos, eu posso confessar para vocês que eu passei por algumas lutas na minha vida, ao longo da vida, que eu senti tanto a mão de Deus cuidando de mim, sabe? Me pegando no colo, me protegendo. Muitas vezes me dando coisas que eu nem achava que merecesse. Era Deus querendo me mostrar o quanto Ele me amava. Aquilo que é verdade, que é cabal, Ele já tinha dado o seu melhor, que é Jesus. A própria Bíblia diz assim, se Deus não poupou o seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Não é maravilhoso isso, gente? Só que para mim isso não era uma verdade experimental. Eu cria, eu concordava, está nas escrituras, está tudo certo, mas lá no fundo isso não valia para mim. Então, como é que foi a transformação da minha vida de oração? Primeiro, eu descobri o amor de Deus de verdade. Eu descobri que eu não precisava mais ser perfeito. Ele me amava a despeito dos meus acertos e dos meus erros, de minha obediência ou dos meus pecados. Eu passei a amar a presença de Deus. Eu me lembro que, certa vez, eu compartilhava isso para a Lília, até eu tinha, sempre procurava alguém, né, para preencher aquele vazio que eu tinha de pai, né? E um dia a Lília, minha esposa, falou, por que você não fala com a Neuza Tioca? Doutora Neuza, eu tenho uma gratidão tão tremenda para ela. Primeiro porque ela sempre foi uma grande intercessora pela minha vida.
Segundo, porque nas horas mais importantes ela estava lá, né? E eu falei, Neuza, você não faria um momento de libertação pela minha vida e tal? Nunca tinha feito, passado por esse processo e eu decidi fazer. E eu nem disse para ela o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá no Instituto Ágape, eu fui até lá, né? Ela tinha uma intercessora juntamente com ela que jejuou, ficou orando. E quando ela começou a orar por mim, Deus deu uma visão para ela, que ela viu um mastro com uma bandeira do Brasil. Mas essa bandeira estava meio pau. E aí Deus foi falando comigo naquele momento, gente, porque eu não tinha entendido a paternidade dele, porque eu não tinha entendido tão pouco a paternidade do meu próprio pai, que eu tinha muita dificuldade de entender o amor dele. E ela foi orando, e aquilo foi maravilhoso na minha vida e tal. Quando eu saí de lá, eu não pensei que aquilo fosse mudar tanto a minha vida, embora eu tenha concordado com tudo. Mas a verdade, gente, é que gradativamente as lembranças ruins que eu tinha do meu pai foram sendo substituídas por lembranças boas de como ele me amou, como ele foi bom para mim e, sobretudo, como Deus me amava. Até estava conversando um dia com o Alcides, um amigo meu, ele falou assim para mim: poxa, eu notei uma coisa diferente em você. Você antes falava tanto das coisas que o teu pai não fez por você, hoje você só fala bem dele. O que aconteceu? E naquele momento eu percebi que eu tinha sido curado. E, gente, quando eu comecei a perceber isso, que eu descobri que o Deus me amava, eu passei a me agradar de Deus, né? Então, esse texto fala que agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando eu comecei a amar a presença de Deus, quando eu comecei a descobrir ao longo da vida o quanto Ele me amava, gente, hoje eu amo quando o Senhor me acorda, e Ele me acorda toda madrugada. Os médicos vão ter toda explicação, melatonina, 3 horas da manhã acaba, diminui, por isso você acorda. Eu não quero nem saber. Eu sei que é nessa hora que eu vou falar com Deus, que eu vou falar do meu coração para Ele, que eu vou falar dos meus medos, que eu vou explicar para Ele os meus sonhos, tudo que Ele já sabe, né? Mas é bom falar para Ele, é bom demais falar com Ele. Hoje eu amo orar, gente, hoje eu oro o dia inteiro. Hoje, se eu estou dirigindo, eu estou orando, se eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, se eu estou preparando uma mensagem, eu estou orando. Por quê? Porque eu descobri que o meu Deus me ama, né? Antes, gente, eu tinha receio do meu futuro. Por quê? Porque eu achava que eu estava por minha conta e risco. Hoje, eu sei que Ele cuida de mim, sabe? E Deus, às vezes, gente, Ele deixa a gente passar por momentos difíceis. Eu passei por algumas dificuldades grandes na vida, perseguições, né? Calúnias e coisas que ferem muita gente, que principalmente com aquilo é mentira, né? E eu me lembro que um dia eu estava orando a Deus, eu pedindo a Deus que Deus me livrasse. Deus me deu um livramento, gente, mas tão lindo. Sabe quando aquela coisa que o melhor cenário que você imagina do mundo, quando Deus faz, é muito melhor. Através dessas circunstâncias, Deus foi falando comigo: filho, eu te amo, eu me importo com a sua vida. Eu sei que você não é perfeito, mas eu te amo. E eu sei o teu coração. Por isso, não se preocupe, eu cuido de ti. E estas coisas, essas lutas, né, que eu fui passando ao longo da minha vida, me fizeram entender que o amor de Deus por mim é muito grande. É muito especial. E não é por mim, querido, é por você. É por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o amor de Deus não é aquele amor, eu gosto de... Não, o amor de Deus é um amor pleno, é a essência de Deus, é o amor de dar, é o amor de entregar o seu melhor. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz. Sabe, queridos, quando Deus ele pensa na gente, Ele pensa em nos transformar, em fazer de nós pessoas felizes, pessoas, sabe, realizadas, pessoas que são instrumentos de glória para o seu nome.
Deus ele não está pensando na gente nos pegar na esquina, pegar no erro, para nos envergonhar, para não, sabe? Deus não. Deus quer fazer de nós, sabe? Ele quer mostrar para o mundo espiritual, olha lá o meu filho, olha como ele é maravilhoso, olha como ele crê em mim, sabe? Não foi assim com Jó. Só que Jó precisou passar por tudo aquilo, não por causa do diabo. Já não foi ali. Jó, tem muita gente que fala, pô, mas Deus deixou Jó sofrer só para mostrar o diabo. Não, meu querido. Se fosse só por isso, ele não deixaria. É que aquilo foi ainda melhor, foi aquilo que revelou para Jó quem era o seu Deus. No final de todo o processo, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te contemplam, te veem. Na minha história, gente, eu vivi muitas coisas assim, em que Deus permitiu a tribulação, mas Ele cuidou de mim e me deu vitória cabal, me deu uma vitória completa. Então hoje eu passei a ter muita alegria, muito deleite, muita satisfação na presença do Senhor. Eu adoro ficar sozinho com Ele. Né? Eu tenho muita comunhão com a Lília, tenho comunhão com a Érica, minha única filha, meus 2 netinhos, meu genro. Eu amo minhas ovelhas, meus discípulos, eu amo passar com todos eles. Mas, gente, eu amo, acima de tudo, estar sozinho com Deus, falar com Ele, derramar meu coração diante dEle. E a palavra diz, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo tanto o favor de Deus, tanto em coisas grandes, em coisas importantes, como em coisas que eu jamais poderia ter. Por exemplo, vocês me veem tocando nesse piano de cauda, é um piano maravilhoso. Um piano que, olha gente, eu não posso nem dizer o preço dele aqui, que ia escandalizar muita gente. A verdade é que eu sempre sonhei ter um piano de cauda. Era um sonho não só meu, era da minha mãe. Minha mãe era uma concertista, ela amava piano, ela adorava, ela queria ter um piano de cauda. E eu sempre quis ter também. Mas, obviamente, eu não tinha nem o dinheiro para comprar e nem coragem, né? Se tivesse o dinheiro, gastar tanto dinheiro assim para comprar um instrumento tão caro, né? Então, nunca pensei em comprar. Eu me lembro que um dia eu estava em Porto Seguro, num evento, e lá houve um momento em que houve um apelo financeiro. E aquele apelo financeiro, gente, era um apelo já muito difícil para mim. E eu fiz o cheque, na época era um valor alto, só que a pessoa que estava lá pedindo dinheiro contou sobre as dificuldades, a despesa do evento, que era um evento grandioso e que não tinha sido pago. E ele falou, olha, eu sei que tem gente aqui que ama Deus e que vai fazer uma oferta extravagante. E aí ele pediu 10 vezes mais do que aquilo que eu já tinha feito o cheque. E aí então o Espírito colocou no meu coração que eu devia fazer aquele cheque por conta da igreja, né? Sou pastor da igreja, eu podia fazer aquele cheque em nome da igreja, mesmo que a igreja estivesse naquele momento com muita dificuldade. E eu fiquei naquela luta, eu falei, Deus, eu vou fazer, o Senhor proverá. Fui, levei o cheque lá. Depois que eu entreguei, me alegrei muito, fiquei muito satisfeito de ter feito aquela oferta. As duas, na verdade, né? A minha pessoal e aquela pela igreja. Irmãos, quando eu cheguei, isso foi no mês de abril, né? Quando eu cheguei em casa, né, de Porto Seguro, tinha um carro zero que a igreja tinha comprado para mim. Eu já fiquei impactado, né? Porque eu sabia das condições, mas eles se cotizaram, levantaram, todo mundo não tirou, não onerou a igreja em si, mas a igreja se cotizou, eles levantaram e deram aquele carro para mim, zero. Eu já fiquei, meu Deus. E depois meu aniversário era numa segunda-feira. Naquele domingo, eu preguei e eu tenho um pintor da minha igreja, que é um pintor que pinta muito bem, é um pintor renomado, ele sempre me dava de aniversário um quadro, eu amo os quadros dele, a minha casa está cheia de quadros dele. Naquele ano, ele pintou um piano, e com uma rosa vermelha, um quadro lindo, está na sala da minha casa. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né?
que coisa linda. Eu falei, puxa vida, ele foi sensível, né? Ele me deu um quadro de uma coisa que eu amo na vida, né? E isso foi no domingo. Na segunda-feira de manhã, era o dia do meu aniversário, essa irmã me ligou e disse assim, olha, Lamartine, passa aqui em casa que eu quero te dar o presente. O Alcides e eu, é a Sidney, né? Queremos te dar o nosso presente. Eu, como era o meu aniversário, eu tinha combinado de sair para jantar com a Lilian. E aí eu falei, mas ô Sidney, hoje eu vou jantar, eu posso passar um outro dia? Ela falou, não, passa hoje. A gente queria te dar hoje. Não pode passar. Eu falei, bom, deve ser alguma coisa de comida, né? Então, eu vou passar lá. Então, nós saímos bonitos, todos arrumados, eu e a Lília, a gente ia sair para jantar, mas antes nós passamos na casa deles. Queridos, quando eu entrei na sala, aquele piano de cauda, que é esse aqui, lindo, estava com uma fita branca e com um vaso de flores vermelhas em cima. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Aí ela falou, esse é o seu presente. Eu falei, meu Deus, esse piano que eu adorava tocar nele quando eu ia lá, né? Esse piano, não, você está brincando, não, é verdade, Deus tocou no nosso coração para a gente dar. E aquilo, gente, foi o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Não teve nada que me alegrou tanto, assim, alguma coisa material que eu tenha recebido, como aquele piano. Aí eu fiquei intrigado, né? Eu falei, Sidney, você sabia que o Edu tinha pintado um quadro de piano, ou ele pintou porque você contou para ele que você ia dar? Ele falou, não, nem sabia que ele tinha dado, ele não tinha ido na igreja no domingo. Eu falei, você não sabia? Aí o Espírito falou assim, não, filho, fui eu que te dei. Fui eu que quis te dar. Me alegrei da sua oferta, me alegrei do seu coração. E eu tenho prazer em conceder o desejo do teu coração. Então, é isso que a palavra de Deus diz, queridos. Eu aprendi uma coisa. Não tem nada nessa vida que eu ame mais do que o meu Deus. Eu amo mais o meu Deus do que as coisas que Ele pode me dar. Mas esse é o segredo que eu quero te contar. Não faça de Deus o seu servo. Não use a Deus para que Ele te dê coisas boas e Ele seja alguém secundário na sua vida. Ame a Deus em primeiro lugar. Deleita-te do Senhor, agrada-te dEle e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não só esse desejo, muitos outros Deus tem feito na minha vida. Mas o segredo é amar a Ele mais do que tudo. Amar quando Ele não te dá o que você espera. Amar quando Ele te dá o que você espera. Amá-lo por quem Ele é. Por ser nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então eu quero orar por você. A minha oração aqui com você não vai ser para Deus te dar todas as coisas. Vai ser para que Deus revele o quão importante você é para Ele, quanto Ele te ama, para que você possa se apaixonar por Ele perdidamente, amá-lo de todo o teu coração. Por quê? Para que Ele seja o teu galardão e o teu tesouro. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que me ouvem. Muitas delas, Senhor, necessitam desesperadamente de uma bênção que o Senhor tem capacidade de dar. Mas, Senhor, agora eu quero te pedir que o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre a vida delas e que o teu amor seja revelado, Senhor, lá no coração, e que esse amor, Senhor, possa preencher aqueles vazios. Sabe, Deus, aquela ferida que dói, que foi feita lá no passado. Vai lá, Senhor, e cura essa ferida. Senhor, sabe aquele vazio na alma, Senhor, que nada pode preencher, que o teu amor preencha, Senhor. Porque, Pai, que o Senhor possa revelar a eles, que se eles te amarem, que se o Senhor for o tudo deles, nada lhes faltará. Assim como o salmista Davi dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, que eles experimentem isso, Senhor. Isso que eu experimento na minha vida. Senhor, para que eles amem a tua presença, para que eles amem a tua palavra, para que eles amem ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas. Essa é a minha oração, Pai, que através deste vídeo, que o Teu Espírito Santo entre, Senhor, e mude as pessoas, os que estão frios, Senhor, que ficam
fiquem quentes, que fiquem apaixonados por Ti, que eles recuperem, ó Deus, o primeiro amor, ó Deus, aquele amor de saber que nós não merecemos nada do que o Senhor tem nos dado, e ainda assim o Senhor é tão misericordioso e tão gracioso para com todos nós. Mas, Senhor, põe a mão naqueles problemas que ninguém pode resolver, mas o Senhor pode. Põe a mão, Senhor, mostra o Teu milagre, mostra o Teu favor, mostra o Teu poder, para que, Senhor, assim como eu estou aqui hoje testemunhando, eles possam testemunhar da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu, meu querido? Eu te amo também, mas o Senhor te ama de todo o coração. Que você possa amá-lo também de todo o coração. Amém.